O TN Online inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. O nosso primeiro entrevistado é Johnny Correia, do Partido Democracia Cristã. Ele já está conosco. Johnny, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Fernando. Tudo bem? Tudo Uma boa bem, noite Johnny. a todos do TN Online. A gente sabe da audiência que vocês têm. Não só em Apucarana, mas em toda a região norte do Paraná. Eu sou nascido em Cornélio Procópio, né? Sou pé vermelho também, então a gente conhece muito bem a região norte. Hoje em Curitiba, já há mais de 20 anos, mas minha família mora ainda em Cornélio, meu irmão mora em Londrina, então sempre estamos aí na região. Eu gostaria de saber o que motivou o seu ingresso nessas eleições, você ter colocado o seu nome na disputa. Fernando, não foi nada planejado. Eu sempre tenho deixado claro que eu não falei, olha, vou assumir a presidência do partido, vou montar algumas executivas e depois eu vou lançar minha candidatura ao governo. Realmente esse caminho tem sido trilhado, tem sido traçado por Deus e eu realmente sou apenas um instrumento de tudo que está acontecendo através do nosso Senhor. Para te explicar rapidamente, Fernando, eu tenho uma empresa de consultoria, eu estava dando uma consultoria numa empresa em Chapecó, tá? E na frente dessa empresa tinha a Polícia Federal. Estou falando tinha porque essa empresa mudou de lugar e não está mais ali em frente à Polícia Federal. O que aconteceu foi que tinha uma pessoa que aparentava uns 55 anos do outro lado da calçada, tá? E essa pessoa estava chorando, Fernando. Eu atravessei para bater um papo com essa pessoa, com esse senhor, e a única coisa que eu entendi naquele momento foi que quando ele podia ter feito alguma coisa, ele não fez nada. Quando ele podia ter feito, ele não fez. Resumindo a história, esse senhor tinha acabado de chegar da Venezuela, ele estava na fila ali da Polícia Federal, estava entrando na Polícia Federal para acertar a sua documentação para trabalhar em um daqueles frigoríficos que tanto possui ali o oeste catarinense. E aquilo ali, até no primeiro momento, de uma maneira egoísta, eu me vi naquela situação e falei, eu não posso passar por isso. Isso não pode acontecer com a minha família. E na mesma tarde eu voltei para Curitiba, e aquela noite eu não dormi direito, eu não consegui dormir, a imagem daquele senhor vinha sempre na cabeça. E eu fui para São Paulo no outro dia de madrugada, cheguei em São Paulo às 9h30 da manhã aproximadamente, e telefonei para o empresário que estava marcado essa reunião. Esse empresário falou que não poderia me receber naquele momento, somente no final da tarde. Quando eu desliguei o telefone ele tocou novamente, era o secretário-geral da Democracia Cristã Nacional, dizendo a seguinte frase: tudo bem, Johnny? Lembra daquela conversa que nós tivemos há uns 2 anos? Eu falei, lógico que eu lembro, secretário. Falou, então, eu acho que chegou o momento de nós realizarmos aquilo que nós conversamos há 2 anos. Eu rapidamente joguei no GPS o nome do partido e falei, olha, em 43 minutos eu consigo estar aí. Ele até meio assustado falou, mas você está em São Paulo? Eu falei, estou em São Paulo. Então eu vou conversar com o presidente do partido, vou chamá-lo para vir para cá e a gente bate um papo. Nós conversamos lá durante um bom tempo e eu saí de lá como presidente estadual da Democracia Cristã aqui no estado do Paraná. Isso eu estou falando para você, Fernando, não tem 2, 3 anos. Isso eu estou falando aconteceu agora no final do ano passado. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Tá? Era um ano pré-eleitoral, um pré-ano eleitoral. Nós tínhamos que constituir as nossas chapas de candidatos a deputado estadual e federal. A minha ideia não foi correr atrás de voto. A minha ideia foi buscar pessoas com os mesmos valores, com os mesmos princípios que eu tenho, que eu fui criado aí no norte do Paraná, com meus amigos jogando futebol na terra, com a trave que nós fazíamos com bambu e arame farpado, montando e andando a cavalo, como se diz
no pelo, né? Brincando de guerra de mamona. Eu fui atrás dessas pessoas e comecei a percorrer o Paraná, convidando essas pessoas de bem para compor essa chapa. E isso foi crescendo. Foi vindo novas pessoas, e nesse momento nós sentimos a necessidade, pela conversa com cada cidadão de bem paranaense, que não estavam contentes com o atual governo e estavam com medo de quem está querendo voltar aí. E nesse momento, nós começamos a buscar um nome para ser o nosso candidato ao governo do Estado. Eu conversei com muita gente da política, muita gente, como se diz, importante, né? Muita gente influente, e todas essas pessoas, a primeira pergunta que eles me faziam era: quanto você tem de dinheiro? E eu respondia: nada. Não, como nada? Eu falei: nada. Não, mas como é que você está rodando o estado todo, né? Gasolina, hotel, carro, dinheiro vem de onde? Aí eu respondi: o dinheiro vem meu. Não sou rico, não sou milionário, mas eu tiro, sim, o dinheiro que poderia ir para a minha família para colocar, para realizar, não é um sonho, mas para realizar uma maneira do bom combate, de não deixar acontecer comigo, ou com você, Fernando, com alguém da sua família, o que aconteceu com esse senhor lá no oeste catarinense. Esse tipo de coisa não vai acontecer com nós paranaenses. E essa imagem, essa mensagem que esse senhor me deu aquele dia em Chapecó, isso veio na minha mente sempre. E isso que me motivou a ser pré-candidato e hoje candidato ao governo do estado do Paraná. Porque em uma dessas reuniões com o pessoal do partido, eles olharam para mim e falaram: Johnny, tem que ser você. Eu falei: tem que ser você o quê? O nosso candidato a governador. Eu falei: pô, você está... Johnny, eu estou ajudando a estruturar, não, né? Então, foi daí, Fernando, que surgiu a nossa candidatura. Johnny, você defende a bandeira da direita em várias entrevistas e outras manifestações suas. Você já disse isso. Quais são esses valores que você tanto preza e que você quer levar para a política e para o governo? A gente tem falado que o governo do estado é gigante, né? O estado é um estado muito, muito grande. Agora há pouco nós estávamos na reunião com o pessoal do Instituto de Engenharia do Paraná, e nós falávamos sobre os técnicos, dos cargos técnicos, né? Que terem que ser absorvido por gente técnica, coisa que hoje no governo fica esse negócio mais político, mais de compromisso partidário e empresarial. Um exemplo que nós podemos ter é um secretário de segurança demorar 3 anos e meio para ser trocado, com o caos que a segurança no nosso estado está hoje. Então, além desse conhecimento técnico, nós vamos colocar, sim, essas pessoas com os nossos princípios, com os nossos valores. E esses valores são os valores cristãos, são os valores que estão na igreja, são os valores que estão na nossa família, de respeito ao idoso, né? De você entrar no elevador e cumprimentar uma pessoa, de você ajudar um deficiente visual a atravessar a rua. Esses pequenos gestos não é coisa sobrenatural que a gente fala, não. O que nós estamos falando é o que o ser humano tem de bom, o que o ser humano tem que trazer e compartilhar com a sociedade. E para isso você não precisa ser vereador, você não precisa ser deputado, você não precisa ser governador. Isso nós temos até como obrigação de fazer no dia a dia. E não é o que a maioria das pessoas, infelizmente, faz. Eles querem cuidar da própria vida e nada mais. E o povo paranaense, a família paranaense, é uma família de bem. E é isso que nós queremos resgatar. Nós queremos resgatar o orgulho do funcionalismo público, o orgulho do professor. Minha mãe é professora, aposentada, trabalhou mais de 30 anos, dando aula de manhã, à tarde, à noite, formando pessoas como eu, como você, Fernando. E são esses valores que nós queremos resgatar. Johnny. Hoje, um professor é achincalhado. Hoje, um professor perdeu toda a autoestima,
porque um aluno chega 60 dias antes, tá, de acabar o ano letivo, faz uma prova lá, de qualquer jeito, e o professor é obrigado a dar no mínimo 6 para ele, e não pode ter que compensar aquela foto, porque ele é pressionado pelo núcleo da educação, a passar esse aluno. E esse cara depois é um cara que vai ser o cara comissionado da atual gestão. Imagina o que vai acontecer com o nosso Estado, com um cara desse num cargo de chefia. Essa é a nossa preocupação, Fernando. Johnny, você comentou muito sobre a questão da família, dos valores, mas por outro lado você defende uma bandeira que é bastante polêmica, que é a questão do cidadão poder se armar. Como é que você avalia? Não há uma contradição entre valores cristãos e o cidadão defender esse uso de armamento em casa, muitas vezes várias armas em casa? Muito pelo contrário, Fernando. Você está no estúdio aí agora, né? Sim. Imagina o seguinte, se alguém entrar agora aí, até você ligar para a polícia, o que aconteceu com você? Mas você acha que um cidadão comum ele está preparado para reagir? Você acha que ele tem condições? Fernando, eu demorei mais de um ano para adquirir a minha arma. Tá? Eu fiz todos os exames psicológicos, fiz todos os exames técnicos, fiz todos os exames práticos. Tá? Eu, Johnny, hoje tenho total, sou atirador esportivo, sou um CAC também, tá? Tenho a minha posse, a minha arma, são situações diferentes, né, que eu acho que não vem ao caso, mas a legislação, eu estou falando uma coisa que a legislação já permite. Você pode ter uma arma na sua casa, você pode ter uma arma no seu estabelecimento comercial, tá? O que eu estou falando é da possibilidade. Se você quer ter, é uma coisa. Se você não quer ter, é outra. Eu tenho. Na minha casa só entra sem ser convidado. Se alguém entrar na minha casa, Fernando, sem ser convidado, vai ter um problema muito sério, porque eu sei utilizar esse equipamento. Muitas pessoas falaram, pô, João, mas uma caneta é uma arma. Tá? Lógico, dependendo do jeito que você utilizar, ela vira uma arma. Mas o bandido não entra com uma caneta, com uma bique na sua casa para assaltar, ele entra com uma arma. E você tem que estar preparado para recebê-lo. Eu morei na região de fronteira, morei em Foz do Iguaçu. Tá? Em Foz do Iguaçu, em 5 minutos, tá? Não são 5 horas, em 5 minutos você consegue uma arma ilegal. Tá? Em qualquer cidade do estado, você consegue uma arma ilegal hoje. Então a bandidagem, a criminalidade, tá? Ela está fortemente armada. E o cidadão de bem tem que ficar escondido colocando grade na sua casa. Tá? Ele não está armado. Quando eu falo em relação à arma, é para você ter o direito à legítima defesa. Eu comentei esses dias, no meu entendimento, quem mora numa fazenda, quem mora num sítio e não tem uma arma para defender a sua família, não tem uma arma para defender o seu filho, a sua esposa, é uma pessoa irresponsável. Porque você não precisa atirar, inclusive, na pessoa, não. Você deu 2 pipocos, esse cara, ó, não vai aparecer ali para escutar o terceiro. É o direito que nós temos de cuidar da nossa família. Se você não quer ter, é o direito seu, Fernando. Não estou falando, né, você específico, estou falando qualquer um. Não quer ter? Não tenha. Agora, se eu quero ter, eu tenho todo o direito de ter. E você pode ter certeza que esses clubes de tiro que estão espalhados por todo o estado do Paraná, por todo o Brasil, serão conveniados com o governo do estado. Nós traremos, hoje eu falei com um representante de uma grande indústria de armamento, tá? Assinarei uma carta, um protocolo de intenção, dando tudo certo na nossa campanha, representando, né, o povo paranaense, servindo o povo de bem, a família de bem paranaense. Nós traremos, sim, essas indústrias armamentistas para dentro do Paraná, traremos indústrias de munições para dentro do Paraná, tá? Atenderemos a legislação nacional quando fala em relação aos CACs, né? Que tem o direito, sim, de portar arma e tem uma grande discussão quanto à legislação. Hoje eu saí de um banco, Fernando, saí da Caixa Econômica Federal, sim, fui acertar a conta do partido, né? A conta nossa do governo,
E eu saí, já estava fechando o banco, agora há pouco tempo. Esse vigilante, ele deixou a arma dele no banco e está indo embora para casa, desarmado. A bandidagem sabe que ele está desarmado. Olha o risco que esse cara corre, olha o risco que a família dele corre. Ele falou para mim, olha, João, eu corro o risco de algum bandido ir lá na minha casa me pegar e depois de manhã, né, eu ter que entrar com ele aqui no banco. Johnny. Então, a arma, né, você tem que saber utilizá-la, lógico. Né, isso daí, nós não vamos sair distribuindo arma para todo mundo. Mas nós vamos ter um armamento de qualidade, coisa que o atual governo, para a Força Policial, comprou quase 40 mil armas e nenhuma presta. Todas voltaram. Outro lote que compraram de armas não compraram o coldre, Fernando. Compraram a arma e não compraram o coldre específico para essa arma. É uma coisa absurda. O que eu estou falando é gestão, é sair da bolha, né, que muitos assessores ficam em volta, e escutar as forças policiais. Johnny, escutar os professores. Não pode hoje, Fernando, só para você entender, uma escola não ter alguém armado na escola. Entra um vagabundo lá, mata, né, faz utilização de tráfico de drogas dentro do colégio, com os nossos filhos, com as nossas crianças, e não tem alguém armado para defender, não tem policiamento, não tem nada. Esse tipo de coisa, com certeza o paranaense vai ter a tranquilidade de ter essa opção, de ter um armamento e ter a qualificação, Fernando. Esses clubes de tiro serão conveniados como o Detran, para qualificar o cidadão de bem a saber utilizar uma arma de fogo. Johnny, você em uma entrevista recente usou uma expressão de explodir o sistema. O que você quer dizer de forma resumida, explodir o sistema? Explodir o sistema é o seguinte, Fernando, tem muito acordo, tá? Tem muito acordo velado, sempre teve, tá? Na política do nosso Estado. Se você tivesse acompanhado o debate da Band nos estúdios, tá? Você perceberia, eu não vou falar nomes agora aqui, porque eu gosto de falar nome olho no olho quando a pessoa está próxima, tá? Para não criar dificuldade de relacionamento depois também, tá? Mas tinha uma única pessoa controlando todos os candidatos pelo WhatsApp. As pessoas que perguntavam para mim o que iam falar, o que iam responder, tinha uma única pessoa controlando tudo isso. É um teatro tremendo. Eu cheguei a comentar no debate que quando eu for candidato à reeleição, né, é capaz de ter o atual governador vice do Requião, como tem hoje lá o Lula e o Alckmin. Porque esses caras fazem um teatro, um batendo no outro, um falando mal do outro, mas na verdade eles estão sempre juntos. É um irmão que vai voltar para um cargo agora, a outra bronca do outro irmão que vai ser segurada ali. É aquele dinheiro que veio do Banco Internacional para investimento em segurança pública e 40% não estava na conta do Estado e ninguém sabe onde é que foi utilizado. Um fica segurando a bronca do outro. Isso que eu quis dizer, que eu vou explodir o sistema. Candidato, estamos... O meu comprometimento, Fernando, é única e exclusivamente com a família de bem paranaense. Não é com grupo político, não é com grupo empresarial nenhum. Candidato, estamos encaminhando aí para o final da entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma última mensagem para os eleitores. Fernando, o que eu sempre deixo claro, né, que eu não estou em busca de voto. Né? Se eu vou ter 100 mil votos, 1 milhão, 5 milhões de votos, isso não é o que importa. O que importa para mim, realmente, é ter uma possibilidade da família paranense de bem não ter aquela obrigação de votar no menos pior, como todos os anos nós fazemos. Que eu sempre votei no menos pior. E se não fosse por causa daquele cara em Santa Catarina, hoje eu estaria votando no menos pior novamente. Teria que escolher o menos pior. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém. O que eu estou falando é que eu represento muita coisa de bem
muita coisa e muito melhor do que esses caras que estão aí. Tanto do aspecto técnico, como no aspecto moral. E a principal coisa, eu sei escutar. Eu falo muito menos do que eu escuto, Fernando. E é isso que eu estava fazendo hoje com o pessoal da engenharia. É isso que eu fiz semana passada com o pessoal da Polícia Militar, pessoal da Polícia Civil, dos professores. É isso que eu tenho feito a cada dia dessa pré-campanha e dessa campanha para a população de bem do estado do Paraná, sabendo realmente qual é a necessidade de cada cidade no nosso estado, que não é a mesma realidade aqui do centro da capital paranaense. É atender todas as famílias paranaenses de uma maneira uniforme, mas sabendo que cada região tem as suas necessidades, mas sempre baseado nos nossos princípios, nos nossos valores, que são os valores da família de bem paranaense. Candidato, obrigado pela entrevista, pela participação aqui no TN Online, e a gente volta em breve com uma nova entrevista, conversando com os candidatos ao governo do estado. Até a próxima.